Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Benevides Advogados Associados. Hoje nós vamos falar sobre o advogado especialista em leilão de imóveis. Fique aqui com a gente depois da vinheta e a gente vai falar mais sobre isso. Quero pedir para você, antes de começar, curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma notificação de tudo que acontece por aqui. Aproveita e ativa o sino também para que você possa ser notificado, porque muitas vezes a pessoa se inscreve, mas ela não ativa o sino e aí ela não recebe as notificações. Quero fazer um convite para você conhecer o nosso blog marcelobenevides.com/blog. Lá a gente fala sobre todos os assuntos que a gente fala aqui também nos vídeos e muitas outras coisas mais. Hoje eu acredito que a gente já esteja próximo dos 300 artigos jurídicos e vamos continuar escrevendo para você que nos assiste, para você que nos acompanha. Fala, doutor, tudo bem? Mais uma vez, vamos lá. Hoje a gente quer falar aqui sobre o advogado especialista em leilão de imóveis. O que ele precisa se atentar? Quais são as formações que ele tem que ter? É preciso ter experiência e atuação na área? Como é essa atuação? Quais são os serviços prestados por esse advogado? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, não dá pra gente falar muito porque a parte de leilões é um tema muito vasto, mas eu convido você a assistir os nossos outros vídeos sobre leilão de imóveis. A gente vai deixar alguns aqui passando no card. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né, doutor? Sobre a atuação do advogado especializado em leilão de imóveis. Como que esse advogado deve atuar? Qual a área que ele deve ter de especialização? Tem gente que fala, não, direito do consumidor. O advogado tem que ser muito bom no direito do consumidor. Mas é direito do consumidor mesmo? Normalmente tem um pouco a ver com o direito do consumidor, sim. Sim. Grande parte das áreas do nosso direito tem uma conexão, né? Conectadas com o CDC, mas é basicamente ter experiência e vivência no direito imobiliário, né? Sim. E ter acompanhado leilões de perto para conhecer os trâmites. Né? Muitas vezes você tem leilões marcados e por pequenos detalhes ali, por falhas no edital, você consegue adiar, ganhar tempo, né? Vai variar do interesse de cada cliente. Sim. Né? A gente tem uma gama aí de serviços que podem ser prestados nesse âmbito. Né? Por exemplo, a assessoria para compra de um imóvel de leilão, é uma coisa que a gente faz muito aqui no escritório. Sim. Aquela pessoa que está interessada em adquirir um imóvel em leilão ou apenas investir também. Investimento, tem muito, né? Muitos investidores. Em imóveis. Agora, principalmente, é mais comum, né, que os investidores procurem o auxílio especialista. Por quê? Porque eles não querem perder dinheiro, eles querem ir num tiro certo. Sim, quando a pessoa... evitar perdas também, né? Exato. Quando a pessoa está adquirindo para uso próprio, a primeira moradia, muitas vezes elas acreditam que podem fazer isso sozinhas, o que nós não recomendamos, embora não seja impedido, não seja proibido, nós não recomendamos porque é necessário o quê? Avaliar o edital, verificar ali os efetivos débitos do imóvel. Trato com o leiloeiro. Saber quanto que vai ser gasto com o leiloeiro em caso de arremate, qual o lance mínimo. Carta de arrematação. Como após a carta de arrematação, o que fazer se o imóvel está ocupado ou não. Então essa assessoria abarca aí todos esses itens até a efetiva desocupação. Né? A gente tem ainda um outro serviço que seria uma subdivisão desse primeiro, que seria só a análise do edital e parecer. Né? Aí você vai me perguntar, doutor, mas ele não vai prosseguir no leilão? Né? Muitas vezes não, porque pode ser um imóvel que o especialista não recomende. Um imóvel que o especialista diga, olha, o custo envolvido aqui é muito maior do que vários casos. O valor agregado. Ou às vezes eu chego aqui, doutor, eu tô com esse edital aqui, o leilão é ótimo, aí quando a gente vai olhar... É horrível. É horrível, porque não é nem o imóvel inteiro, é fração. Sim. Ou um caso que nós tivemos recente aqui, que o imóvel foi leiloado, foi arrematado,
haviam valores a serem recebidos aí pelos antigos ocupantes, mas o processo acabou abandonado, era um processo judicial e foi arquivado. Então, ou seja, o parecer nesse caso aí é necessário. Para quê? Localizar os valores, se eles ainda existem. Sim. Né? Então, esse segundo serviço aí, ele ainda se aplica. Né? Um terceiro serviço, esse aí eu acredito mais destinado, né, àqueles que adquirem o imóvel em leilão, é a desocupação do imóvel. Sim, pô, com certeza. Isso aí é uma fase muito importante. Muitas vezes você adquire o imóvel, você arremata sem problema, ele não tem dívida, mas ele está ocupado e o antigo ocupante não quer deixar. Né? O que é o padrão. O que é o padrão. E aí nós recomendamos muitas vezes uma tentativa e um ajuste extrajudicial, uma notificação, né? Notificando. Né? Só abrindo um parênteses aqui, muitos clientes chegam aqui no escritório, às vezes eu até falo com alguns pelo WhatsApp, não, porque eu já notifiquei, eu já falei com ele. Às vezes a gente entende a boa vontade do cliente querer que o ocupante do imóvel saia, mas muitas vezes esse documento que é enviado, essa carta que é feita muitas vezes até de próprio punho pelo novo adquirente do imóvel, não tem um efeito prático esperado. Muitas vezes tem um efeito inverso. Porque aí o ocupante que está ocupando indevidamente, ele acaba tomando algumas medidas para ficar mais tempo ainda no imóvel, que é justamente o que a gente não quer. Então, é muito diferente uma carta, um documento, por mais que você seja especialista, por mais que você tenha às vezes conhecimento da matéria, é diferente com quem faz isso todos os dias, nossa vivência, né? Estudamos anos e anos a fio. Eu, por exemplo, tive experiência com várias instituições financeiras, acompanhei diversos leilões, o Dr. Rodrigo também. Então, assim, é importante esse cuidado, né, doutor? Quis abrir esse parênteses aqui porque é uma coisa que acontece muito. Sim. Várias pessoas nos procuram e colocam, não, nós já notificamos, mas não adiantou, ele não respondeu. Às vezes tem uma falha ali na notificação, falta um detalhe, ou essa notificação serve até a forma que ela é feita e o tempo que a pessoa leva entre a tentativa dela e a ação é o tempo que esse ocupante irregular ele se oculta. Ele consegue ali formas de se camuflar e dificultar a sua citação num processo. Sim. E agora, partindo para o último item, né, dos serviços do advogado especialista, especializado em leilão de imóveis, a gente vai falar sobre a suspensão e anulação de leilão de imóveis. E eu vou deixar aqui com o Dr. Rodrigo para ele falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse serviço, como funciona. Como a gente falou no nosso item anterior, né? Era um serviço destinado aí ao arrematante. Esse é um serviço mais destinado ao ocupante. Isso. Que ele visa aquela pessoa que não pôde aí adquirir que adquiriu o imóvel, mas que está passando por alguma dificuldade financeira e está com o imóvel em vez de ser leiloado. E se ocorrerem, né, algumas nulidades no edital, ou se não forem respeitados os prazos de aviso, tanto para desocupação quanto de que o leilão vai acontecer, né? Esse leilão ele pode ser suspenso ou anulado. Né? E aí é importante a gente caracterizar que a suspensão do leilão, como o próprio nome já diz, você tem uma data aí marcada, né? Essa data acaba cancelada, o processo e o leilão ficam paralisados até ser marcada uma nova data, porque um eventual vício tem que ser suprido, tem que ser sanado. Né? A gente fala aí de paralisações que podem ser de 10 dias, de 20 dias, de 2 meses, enfim. O juiz, quando determina a suspensão, ele vai arbitrar aí esse tempo necessário. Né? E a anulação é quando você põe fim ao leilão, você anula, ou seja, ele está tão viciado que aquele leilão não pode ocorrer. Acaba com o processo. Todo aquele trâmite do leilão tem que ser refeito desde o início. Né? Porque houve algum vício grave. Exato.
E aí o que vai definir isso é a decisão do juiz e o vício ali envolvido, certo? Outras questões assim interessantes muitas vezes você tem aquele ocupante que ele quer anular o leilão, né, porque ele quer de alguma forma adimplir aquele débito, né, conseguir pagar a dívida e evitar que o leilão ocorra. E você tem aquele ocupante que efetivamente ele quer ganhar tempo, né? E se for esse ocupante que quer ganhar tempo, a gente pode defendê-lo não só na fase de anulação ou suspensão, mas quando o leilão já tiver ocorrido, já tivesse consumado a arrematação, é preciso que seja dado um prazo a esse ocupante para ele deixar o imóvel, né? Nós já tivemos casos aqui de pessoas que estavam há 5 dias de deixar o imóvel, e nós observamos que o prazo normal, que seria de 15 dias aí para uma desocupação, era o que constava no mandado, não foi respeitado. A gente conseguiu anular esse mandado, né? O prazo da pessoa voltaria a correr a partir do momento que ela fosse intimada, citada ali, intimada, na verdade, desculpe, para desocupar. Sim. Só que por diversos motivos, né, ou até o trâmite da máquina judiciária, esse prazo acabou se alongando um pouco. Então, uma pessoa que tinha 5 dias no imóvel, nesse caso em específico, eu acho que pelo feriados, etc., ela conseguiu 60, 90 dias. A mais. Salvo engano, a mais. E, não, mas não faz a mínima diferença se eu vou ter que sair. Não, de forma alguma. Faz total diferença. Por quê? Porque ela teve prazo para tirar os seus pertences do imóvel. Não foi para um depósito judicial. Exato. Quando você está em via de perder, né? Não perde o prazo, mas não tem tempo para deixar o imóvel, né? Ou não tem o seu prazo para desocupar o imóvel respeitado, você corre o risco de ser surpreendido por um oficial de justiça e com pessoas do depósito judicial que vão levar os seus bens. Às vezes uma guarnição da polícia também. Vão ser ali acautelados, só que enquanto eles ali ficam... Exato. Enquanto eles ficam guardados ali, você ainda vai ter que arcar com os custos. Aluguel, né? Exato. Tempo que as coisas ficarem no depósito. Então, às vezes, mais 10 dias, mais 15 dias ou 90 dias, como foi o caso. E muitas vezes a gente consegue até mais, né, tempo, né? E uma última coisa aqui que a gente esqueceu de comentar antes, mas eu lembrei agora, que é a questão de... Muitas pessoas, elas não têm ideia disso, de que... por exemplo, você teve um imóvel leiloado, veio aqui no escritório, foi feito um parecer a respeito do edital, da situação que envolveu, porém, o imóvel, por exemplo, ele valia 600 mil, foi leiloado por 15, mas aí você pagou... O imóvel valia 600 mil e foi leiloado por 500. Foi leiloado por 500 e você pagou 200. Desses 200 mil, obviamente, que você não vai receber ele na integralidade. Porém, uma parte desse valor que você pagou, que você ficou no imóvel, ela tem que ser ressarcida a você. Você deve receber esses valores de volta. Só que muitas pessoas elas não têm essa consciência, se atentam de que podem receber ou sequer fazem esse cálculo. Então, esse é um outro serviço também que muitas instituições financeiras, quando um advogado, né, doutor pode falar melhor sobre isso, quando o advogado ele entra na ação, ele entra no procedimento extrajudicial, os valores são devolvidos, conseguem ser recebidos, caem na conta direitinho, e isso daí, num momento tão complicado como esse, acaba sendo fundamental. É isso, doutor. Bom, mais algum acréscimo? Não, acredito que a gente tem esgotado, agora, né? Sim. Lembrando que o advogado que atua nessa parte, o especialista, ele deve ter uma postura proativa, deve ser alguém que busque os seus interesses e que seja especialista em direito imobiliário e que tenha experiência na área de leilões. Gente, queria agradecer pela audiência de vocês mais uma vez. Pedir para você curtir esse vídeo e também
se inscrever no canal e ativar o sino para receber a notificação dos próximos. É isso e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.